Boa tarde a todas e todos. Eu vou sentar que eu estou cheio de papel e para eu não derrubar nada, eu acho mais fácil para evitar um acidente aqui. Mas antes de começar, eu sei que o nosso tempo já está curto, mas eu não posso deixar primeiro de agradecer ao time da Fundação. Sem o time nada tinha acontecido aqui hoje. Agradecer Minami, representando o Poder Público, aos nossos conselheiros, diretores, a todos os parceiros, várias organizações da sociedade civil aqui presentes, aos fornecedores, ao MIS, enfim, um evento desse tem muita gente envolvida, então não posso deixar de agradecer vocês. A gente vai falar agora sobre um tema que para nós da Fundação é muito importante, que é, na prática, depois dessa aula maravilhosa que o professor Marcelo nos deu, como que o investimento social privado pode contribuir para a mobilidade social. Eu acho que a gente tem um país com desafios gigantescos, e isso ficou bastante claro na última apresentação, mas a gente também quer convidar todos aqui presentes para a ação. Então, como a gente começa a mudar essa realidade, esse é o nosso papel e a provocação que a gente vai fazer nessa mesa. Então, vou começar chamando os nossos convidados. A gente tem alguns convidados especiais para essa mesa. Deixa eu também organizar aqui as minhas fichinhas. Bom, a nossa primeira convidada, ela é CEO do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Ela é a única brasileira certificada na metodologia de avaliação de impacto SROI, economista formada pela USP, tem MBA pela New York University e atualmente aluna do doutorado em administração da FGV. Seja bem-vinda ao evento, nossa parceira, Paula Fabiani. Bom, a nossa segunda convidada também tem uma trajetória inspiradora. Ela é psicopedagoga, pedagoga e mestre em governo, Estado e políticas públicas. Fez carreira em organizações como a Associação Cidade Escola Aprendiz e a Fundação Roberto Marinho, e atualmente é gerente pedagógica da organização social Vocação. Tenho o prazer de chamar ao palco, representando as organizações de base comunitária, a Paulina Christoph. Obrigado, Paulina. E agora, por último, mas não menos importante, ele foi eleito um dos 30 brasileiros de destaque com menos de 30 anos pela Forbes, é formado em administração com especialização em empreendedorismo social pela FGV, representa o Brasil no Fórum Mundial de Impacto Social da Skoll Foundation e é cofundador da SIMB, empresa que apoia a gestão de investimentos incentivados de mais de 40 multinacionais e organizações no Brasil, incluindo a Fundação Grupo Volkswagen. Junte-se a nós, Rafael Maier. Bem-vindo, Rafa. Bom, então, antes da gente começar a nossa mesa, acho que eu queria trazer alguns conceitos também para ajudar aqui no nosso debate. A gente tem ouvido muito falar sobre responsabilidade social, sobre incentivos fiscais, sobre ESG, mas, afinal, o que significa tudo isso? Bom, ESG ele é um acrônimo para Ambiental, Social e Governança, que vem ganhando força, sobretudo, no mundo empresarial e reúne um conjunto de aspectos ambientais, sociais e de governança usados para avaliar como as empresas estão avançando em relação à sustentabilidade. Aqui no evento de hoje, a ideia é que a gente priorize os aspectos relacionados ao S, ao social do ESG, que engloba temas que vão desde diversidade e inclusão, saúde, respeito aos direitos humanos e, no nosso caso em especial, o relacionamento com as comunidades locais. Bom, eu acho que ficou claro como é importante o investimento social privado para toda essa agenda de mobilidade social que a gente está se propondo a movimentar. Se a gente tem aí um conceito muito debatido, que o professor Marcelo Neri trouxe também, que é a responsabilidade social corporativa, ela se refere a como uma organização empresarial ela gerencia os seus impactos na sociedade. Por outro lado, o investimento social privado tem a ver com apoio a causas de interesse público, ele é voluntário e deve atender às demandas da sociedade civil. Então, para a gente começar a falar um pouquinho desse universo, Paula, eu vou fazer a primeira pergunta para você, trazer também alguns estudos que o IDES publicou recentemente, que serviu de inspiração para nós. Vocês publicaram dois estudos que chamaram bastante atenção por conta de dois dados que vocês trouxeram. O primeiro deles é uma nota técnica que reproduz um estudo de um banco europeu, um grande banco europeu, que diz que 51% dos investidores apontaram que o S da sigla ESG é justamente o mais difícil de se analisar e de incorporar às estratégias corporativas.
Outro estudo que vocês acabaram de lançar também traz, fazendo a correlação entre investimento social privado e ESG, traz a constatação de que as empresas do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que avaliam suas iniciativas de investimento social privado, têm uma performance superior. E a gente sabe que não faltam iniciativas, né? Muitas pessoas do grupo de Instituto, Fundações e Empresas estão aqui, o GIF. Doações são muitas, só que, ainda assim, a maioria das organizações do Brasil, de acordo com uma outra pesquisa feita pela PIPA, Periferias e Filantropia, mais da metade das organizações sociais e coletivos de periferia vivem com menos de R$5.000 de recursos no ano. Esse é o orçamento da maioria das organizações sociais no Brasil. Então, na sua visão, Paula, como a filantropia corporativa pode conectar a agenda social das empresas e de seus institutos às demandas reais da sociedade civil, especialmente das comunidades e populações mais vulneráveis, garantindo que os recursos financeiros e não financeiros cheguem onde são mais necessários e tenham um impacto efetivo na redução desse quadro tão desigual que a gente viu agora com a palestra do professor Marcelo? Seja bem-vinda e muito obrigado. Eu que agradeço. Que pergunta comprida. Eu fiquei aqui tentando guardar, mas acho que deu para entender qual é o desafio, né? E, bom, boa notícia que eu tenho é que você falou que eu estou aluna. Eu já fiz a minha defesa de tese. O meu tema é a filantropia das empresas, né? A ideia é estudar a cadeia da doação. Mas ainda não depositei. Devo fazer isso essa semana. Mas aí acabo com essa etapa. Mas eu acho que é muito fascinante. Para mim, eu tinha entrado no doutorado e estava pensando em estudar parcerias multi-stakeholders, parcerias cross-sector, né, de diferentes setores. E aí, com a pandemia, com o aumento da doação das empresas, aquilo me chocou muito. Eu falei, poxa, dinheiro tem. O que a gente precisa fazer para destravar esse recurso e fazer esse recurso realmente chegar na ponta e fazer transformações, né? Ali a gente estava vivendo um momento de uma emergência, né? E tinha um caráter muito assistencial. Mas eu acredito muito nessa contribuição das empresas para a transformação da nossa sociedade. Está muito claro que governo não dá conta do recado, né? Os desafios são muitos. E, né, como o professor Marcelo Nery trouxe, a gente está andando um pouco para trás ou de lado. Eu acredito que juntar todos os setores é a solução para a gente realmente enfrentar esse desafio. E parabéns, né, à Fundação por se colocar esse desafio tão grandioso, né, de trabalhar pela mobilidade social. Acho que é uma ambição bastante grande, mas acho que esse é o caminho para as empresas fazerem a sua contribuição. Queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês, dar os parabéns para os 45 anos, né, de celebração. A gente está num ano especial também, o IDS está celebrando 25 anos, não são 45, mas 25 já é, né, um jovem adulto, né? E acho que é um ano muito maravilhoso de vocês terem essa trajetória. Tenho uma admiração grande, inclusive, porque vocês têm fundo patrimonial, que é um dos nossos temas aí de estudo. Além de, né, você trazer aí, a gente acabou de publicar esse estudo do SG, que mostra a importância do investimento social na agenda de sustentabilidade das empresas e como ele é um promotor aí, de melhoria das práticas, até porque eu acredito muito, né, e na minha pesquisa eu vi como a prática da filantropia numa empresa ela poliniza as outras áreas. Isso se você tiver realmente uma estratégia que está alinhado, né, com a estratégia da empresa e com o engajamento das partes interessadas. Quanto mais partes interessadas dentro dessa cadeia da doação você engajar, então, os colaboradores, os fornecedores, os seus consumidores. Existem estudos que mostram, inclusive, que empresas que são socialmente responsáveis tendem a influenciar o seu consumidor nessa direção, assim como aquelas que não são, influenciam esse consumidor a ser menos engajado na prática e em causas socioambientais. E esse impacto também acontece em toda a cadeia de valor de uma empresa, com os seus fornecedores, com os seus colaboradores. Nos colaboradores, aliás, na minha pesquisa, isso foi o que mais me impressionou, como uma empresa com uma prática positiva de investimento social, ele traz propósito, traz orgulho, traz engajamento. Então, é uma excelente estratégia de retenção de talentos. Além de que você tem um colaborador mais ético, mais contributivo com a sociedade, o que é positivo não só para todos nós, mas para a empresa também. Então, acho que tem essas questões. Gosto de trazer alguns dados, né? O BISC publica todo ano, que é o benchmark de investimento social corporativo. A gente está falando de 4 bi, né? São 300, 400 empresas que reportam, ou seja, é uma contribuição importante.
né, que as empresas fazem para a nossa sociedade, mas quando a gente olha para os 12 bi das pessoas físicas, né, pesquisa do Ação Brasil, publicada pelo IDES, a gente vê que, né, que tem aí um espaço de crescimento, mas a gente percebe uma possibilidade de junção de forças entre sociedade civil, as empresas e também institutos, fundações, né, o governo, acho que todos os setores unidos. Um outro ponto que queria trazer, né, o IDES está trabalhando para lançar, agora em agosto, Compromisso 1%, e a ideia, estou até convidando vocês para se juntarem a nós, a gente está começando agora essas conversas com várias empresas, e a ideia é baseada no Pledge 1%, que é um movimento que acontece nos Estados Unidos, puxado pela Salesforce, e a ideia é que as empresas doem pelo menos 1% do seu lucro. E isso entra também o valor, né, praticado por uma fundação, um instituto, como para esse cálculo. Mas você imagina, né, se a gente tivesse todas as empresas, e aqui não estou falando só das grandes empresas, que já né, várias praticam já o investimento social privado, mas isso pode ser feito por uma média empresa, por uma pequena empresa, e a ideia é criar essa cultura na sociedade brasileira, né? O GIF também traz alguns, né, dados muito importantes. A gente está falando de 5 bi. O GIF inclui, além de empresas, institutos, fundações familiares e independentes, mas a grande composição do GIF, 65%, são organizações de origem empresarial, né? Então, a gente vê como é importante no Brasil o investimento social privado corporativo. E a área de maior foco, né, é a educação, sempre foi a educação do investimento social corporativo, mas a gente vê um aumento expressivo, em particular depois da pandemia, do investimento voltado para geração de emprego e renda, empreendedorismo. Eu acho que vem muito nessa linha também da gente tentar aumentar as possibilidades de geração de renda para a população e a melhoria de vida da população por meio dessas ações. Acho que né, a gente viu aí a questão da produtividade no país, e aí, olhando para a questão da educação, como é que a gente também avança para ensino técnico, para ensino profissionalizante, que possa gerar né, as próximas gerações mais preparadas para contribuir com o ambiente do trabalho. E, por fim, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, mas acho que é interessante trazer, até desse estudo que a gente fez da análise do investimento social privado em relação à posição no índice de sustentabilidade da Bovespa, o que a gente achou é que as ações mais adotadas, tá, isso olhando para os números para o último levantamento que eles trouxeram, das empresas que estão ali representadas, eles consideram agendas coletivas, como os ODS, como uma referência geral para a definição de investimentos sociais, atuam em parceria com a comunidade e outros stakeholders na formulação e execução dos seus projetos. Eu acho que aqui vale um parênteses em relação ao levantamento da PIPA, né? A gente vê a dificuldade das empresas, principalmente as multinacionais, grandes empresas que têm uma preocupação muito grande com compliance, né, com toda essa parte mais burocrática da doação. E compreensível, né? Muitas vezes é uma filial que está respondendo para uma multinacional. E a importância dos institutos e fundações comunitários territoriais, que são organizações que buscam, a partir de um olhar sistêmico dos problemas da região, apoiar organizações do território, e aí chegando nessas organizações menores, né, por meio, fazendo a atração de recursos e repassando esse recurso de uma forma sistêmica para as organizações do território. Isso permite, muitas vezes, para uma empresa estar em lugares que ela não conseguiria estar por questões de compliance se ela estivesse indo, né, diretamente para apoiar essas organizações. E são organizações pequenas, às vezes organização com 1, 2, 3, 4 pessoas, que têm muito mais dificuldade de dar conta, né, dos formulários e toda a prestação de contas necessária para uma grande empresa. Agora, por meio desses institutos, fundações comunitários territoriais, que lá fora são chamados de community foundations, né? Inclusive em Estados Unidos, Canadá e mesmo em alguns países da Europa, são estruturas muito importantes e com um número expressivo, né? E aqui no Brasil, a gente, como IDES, olhava e falava, poxa, tinham 4 organizações que se declararam ser dessa natureza. A gente falava, um país desse tamanho, 4 apenas, não é possível. E a gente já está com 16 no programa, ou seja, tem um potencial também do desenvolvimento dessas estruturas que podem estar intermediando para chegar na ponta e apoiar essas organizações que são muito importantes e fazem muita diferença para quem está realmente em uma situação de vulnerabilidade.
E aí, outros pontos que são essas ações mais adotadas, né, pelos os respondentes do ISE, né? Valorize o protagonismo dos atores locais e o fortalecimento da sociedade civil. Eu acho que esse é um ponto, né? As organizações que estão na comunidade, que estão próximos das pessoas, do público-alvo, elas conseguem ouvir e saber exatamente as necessidades reais, porque muitas vezes a gente vem com um projeto social, né, com uma ideia de que está resolvendo um problema, e quando, na verdade, não necessariamente é isso que a comunidade, que aquelas pessoas necessitam. Né? Me lembro uma vez, a gente apoiou uma organização que estava trabalhando, a ideia era criar geração de renda para mulheres, e criaram era um curso de costura para elas, né, se capacitarem e irem trabalhar fora de casa. E aí, quando foram ver os resultados do projeto, a grande maioria não tinha ido trabalhar fora de casa. Mas por quê? Porque elas têm filhos. E as que foram começaram a ter problemas de os filhos irem para drogas, irem para outros caminhos. E aí fizeram mas isso depois de, né, aprendendo a duras penas, né? Fizeram uma reformulação para continuar com o programa de capacitação, mas criar uma cooperativa, onde essas mães podiam trabalhar em casa, né, mas tinham uma estrutura para depois poder vender o produto do seu trabalho, e, assim, o projeto teve muito mais sucesso. Mas esse olhar, ouvir, né, as necessidades da comunidade, antes de realmente entrar com uma iniciativa, é fundamental para que esse casamento, para que isso aconteça da melhor maneira. E, por fim, contribui na construção participativa de políticas públicas e agentes coletivos de desenvolvimento sustentável. Acho que essa parceria também com o governo, que é um ator importantíssimo nessa, né, e eu acredito muito na filantropia, no investimento social privado, com pesquisa e desenvolvimento do governo, porque a gente pode testar caminhos, a gente pode buscar alternativas e testar num ambiente controlado, fazendo avaliação de impacto, entendendo ali, né, qual a transformação, e isso pode, né, no médio e longo prazo, virar uma política pública que vai levar essa iniciativa para o maior número de pessoas. Eu acredito muito né, na filantropia, tomando o risco de tentar coisas novas para poder fornecer para o governo soluções que são escaláveis e que podem ser adotadas pelo governo em larga escala. E acho que é isso. E só para terminar, falar um pouquinho aqui da minha tese, né, uma das coisas que eu vi também, nesse potencial das empresas usarem os seus ativos, as suas capacidades, os seus recursos, a sua governança, e também junto com as organizações da sociedade civil, né? Então, um exemplo, você usar a sua força de vendas para vender um produto onde parte desse recurso pode ser revertido para doações. Fazer um acordo com um fornecedor para que parte da venda daquele produto em conjunto vá para o apoio a organizações da sociedade civil. Mas, além disso, também é troca de conhecimento. Né? Vocês estão querem trabalhar com mobilidade social, eu tenho certeza que existem várias, e vocês já trabalham com várias delas, organizações que conhecem mecanismos para endereçar essa questão, e a troca de conhecimento entre a empresa e essas organizações podem gerar, inclusive, produtos de inovação para a própria empresa, assim como podem contribuir com avanços, né, na gestão, na capacidade da organização de interessar esses problemas. Então, esses são, né, eu chamo de os ganhos relacionais de você ter uma relação com uma organização da sociedade civil que podem gerar mais valor para além do capital, do recurso que é colocado na doação. Mas tudo isso, acho que, né, não funciona se não existir o engajamento da liderança, da empresa, dos colaboradores, ou seja, onde você consegue tirar o maior valor dessa relação, um alinhamento com a estratégia da empresa, com a avaliação de impacto. É muito importante a gente entender o que está acontecendo, até para ajustar a rota e buscar um caminho onde se gera mais impacto, e com relações de confiança, porque é só com relações de confiança que a gente consegue realmente construir um futuro mais promissor, um futuro mais sustentável. E aí, com isso, eu não tenho dúvida que a empresa pode entregar não só benefício para a sociedade, mas benefício para ela mesma, além de entregar benefício para as organizações que ela está apoiando. Muito obrigado. Nós ouvimos o lado da empresa, agora nós vamos ouvir o lado das organizações sociais, mas antes disso, pessoal, essa mesa vai ter interatividade, então quem quiser fazer alguma pergunta para algum dos participantes da mesa, ali no canto do telão vocês têm um QR Code, só apontar, vai abrir uma página, vocês escrevem as perguntas, e aí ao longo da mesa eu vou fazer uma seleção para no final a gente tentar responder algumas delas. Bom, Paulina,
A história da vocação ela remonta aos anos 60. Então, assim como a gente, vocês acompanharam aí muitas das transformações do terceiro setor aqui no Brasil. Além disso, vocês são considerados uma organização social de bastante excelência. Ganharam por 7 anos consecutivos como uma das melhores organizações sem fins lucrativos do Brasil pelo prêmio Melhores ONGs. A Paula já trouxe um pouco desse conceito, mas muito tem se falado em filantropia baseada na confiança, que reconhece a importância dos atores locais, que possuem a experiência e o conhecimento do território, rebalanceando as relações entre os financiadores e as organizações parceiras. Paulina, do lugar de uma organização social reconhecida pela excelência na gestão, como você enxerga o papel dos coletivos e das organizações de base comunitária, mesmo aqueles não formalizados, no enfrentamento às desigualdades estruturais que a gente tem no Brasil, e como os investidores sociais, muitos deles aqui presentes, podem aprimorar seus próprios mecanismos de governança, compliance, como a Paula também trouxe, para que a filantropia seja, de fato, uma aliada no desenvolvimento do terceiro setor e das comunidades. A palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Todas, todes, aos meus parceiros de mesa, que eu conhecia logo no começo, ali já sentamos pertinho. A vocação ela está há 57 anos no caminho, nesse serviço. Faz parte do nosso início, do nosso DNA. Nós atuamos na região sul de São Paulo, nos territórios de Campo Limpo, Embu e Mirim, Cidade Ademar, Capela do Socorro, Grajaú. E agora, ampliando nossas fronteiras, mas o nosso território inicial é este. E nós temos uma experiência de 57 anos, trabalhando muito próximos a pequenas instituições ali na Zona Sul. Poderia-se dizer que esse foi o nosso serviço inicial, porque nós começamos oferecendo apoio ao que se chamava, na época, de mães crecheiras. Elas precisavam trabalhar para deixar seus filhos, e então a instituição entendeu que seria interessante fazer algum tipo de formação com essas mães, para que o serviço não fosse tão espontâneo, assim, a ponto de ter algum prejuízo para as próprias crianças e questão de segurança. Então, as apoiando em processos formativos de saúde, de higiene, de acompanhamento, e essas mães crecheiras foram se organizando de alguma maneira, se transformaram em algumas das instituições que nós acompanhamos até hoje. Então, a gente tem uma formação, vamos dizer assim, um desenvolvimento de trabalho muito próximo a essas organizações pequenas nos territórios. Durante esse desenvolvimento todo de percurso conjunto, algumas se transformaram em instituições tão grandes, né, que caminharam sozinhas. Outras continuam pequenas e com algum processo de desorganização por conta de fatores variados que nós não vamos explorar aqui no momento, que é complicado. A vocação, então, iniciou. A vocação já fez muita coisa. Ela busca sempre acompanhar o seu tempo. Então, as situações do entorno, da sociedade vão mudando. Apareceram muitas. O ensino pré-escolar, as creches, aparecimento das creches, a estrutura dos próprios céus na cidade, foram substituindo essas tarefas que a gente fazia junto às associações, e nós fomos voltando o nosso atendimento para outros lugares. Hoje, a vocação se dedica à inclusão produtiva dos jovens, né? Formação com jovens, inclusão produtiva, a inserção desses jovens no mercado, mas nós continuamos apoiando essas instituições parceiras. Então, continuamos atendendo a elas em suas demandas. A gente acredita que parte do segredo, vamos dizer, para uma melhor atuação e para o melhor entendimento dessas organizações, do seu próprio trabalho, se devem ao foco no seu desenvolvimento institucional. Muitas vezes, elas sabem fazer a sua entrega, elas se propõem a um apoio, a um programa social, a um projeto, e elas fazem isso com bastante presteza.
O que acontece é que, por falta de um planejamento institucional, de um projeto pedagógico institucional mais fortalecido, elas, às vezes, se perdem nesses processos e ficam com uma visão um pouco restrita de futuro, atendendo o seu cotidiano daquele território a que elas pertencem. Até porque se entende que, quando uma instituição é muito pequena e ela vive dentro de um território, de alguma maneira, os seus profissionais também revelam as questões todas daquele território, se identificam com ela e facilmente, né, se entende facilmente, de que esses profissionais tendam a solucionar os problemas muito emergenciais, os problemas pontuais. Então, usando uma palavra bem popular, é aquela história de vender o almoço para pagar o jantar. Então, elas ficam sem previsibilidade de ações de futuro. Diante disso, talvez o conselho, o conselho que a gente faz quando as assessora. Nós temos em torno de 90 instituições para as quais fazemos assessoramento de desenvolvimento institucional, pedagógico, etc. Mas o conselho que talvez a gente pudesse compartilhar aqui com essa mesa e com os investidores sociais é que pudessem investir para que estas pequenas organizações, coletivos, pessoas que querem se organizar, se aliassem a um conselho, né? Instituíssem um conselho consultivo, um conselho administrativo, um conselho de pessoas trazidas de diferentes setores da sociedade e que pudessem apoiá-las no momento das suas decisões. Porque o que acontece com uma instituição que ela passa o seu dia tentando resolver o problema de hoje apenas, ela perde a sua visão de futuro. Ela perde a sua visão de planejar a médio e longo prazo. Então, isso não vem ocasionando aquela mobilidade, muitas vezes, que aquele território precisa. Porque é óbvio que a gente tem que resolver os problemas imediatos, cotidianos, do dia, da própria sobrevivência. Mas, se não se projeta um futuro em médio e longo prazo, eles vão ficar estacionados ali, que é o que nós vemos acontecer com muitas das instituições que nós assessoramos há 20, 15, 20 anos, às vezes até 30, estarem num lugar muito parecido com o momento que a gente começou a apoiá-las. Então, um conselho diversificado de voluntários que possa ajudá-los dos mais diferentes lugares da sociedade, financeiro, acadêmico, da cultura, da arte, administrativo, pessoa que pode dar um bom palpite, sabe, como diria o caipira, que pode vir e dar uma boa sugestão, que pode tirá-las daquele lugar de fazer apenas a missão repetitiva daquele dia, que possa lançar uma semente de futuro com essas organizações, para que elas também possam respirar, entender, daqui a 5 anos pode estar acontecendo isso, que possa informá-las de diferentes vias da sociedade, o que está acontecendo para fora daquele território. Em muitas situações, nós nos deparamos com parceiros que eles estão tão mergulhados na sua dificuldade cotidiana mesmo, de atender essas suas necessidades cotidianas, que eles têm muita dificuldade de planejar o futuro. A gente trabalha com eles planejamento estratégico, a gente trabalha com eles projeto político-pedagógico, a gente trabalha muito nesse sentido de ampliar uma visão de futuro para que eles se entendam enquanto agentes importantes naquele território onde eles estão. Que a importância deles é muito mais
qualificada pelo conhecimento que eles têm daquele território, pelas formas de se atuar ali que dão resultado, pela forma como eles conseguem atrair o público, porque a demanda daqueles profissionais também é muito parecida com o público que eles atendem. Então, essa fortaleza não pode deixar com que isso se transforme numa ameaça, que eles pensem apenas em resolver o problema cotidiano, mas que eles possam pensar também em médio e longo prazo. E nós aconselhamos que tenham conselhos e que os investidores sociais podem sugerir para essas instituições apoiadas, é isso, vamos arejar um pouco aqui a nossa ideia, vamos ver se a gente pode conseguir voluntários, inclusive de empresas que investem, de outras instituições maiores que tenham interesse ali naquela organização pequena, que possa ajudá-los na tomada de decisão para médio e longo prazo. Não sei se respondi, se faltou. Respondeu, com certeza. Muito bom. Rafa, está faltando uma perninha aqui na nossa discussão, por isso que a ideia agora é falar um pouco de outra forma muito importante de ampliar investimento social, que são os chamados incentivos fiscais. No Brasil tem vários deles, a Rouanet, o Fundo da Criança e do Adolescente, a Lei do Idoso e assim por diante, que são legislações, essas federais, mas também temos municipais e estaduais, que permitem que as empresas, por meio de renúncia fiscal, destinem projetos para interesse da comunidade. Só que a realidade no Brasil também é desigual quando a gente fala dos incentivos fiscais. Trazendo alguns dados, inclusive da SINB, são movimentados em nível federal anualmente quase 4 bilhões de reais em incentivos fiscais. E aqui a gente está falando só da Lei Rouanet e da Lei do Esporte. Só que menos de 30% das organizações aptas a receber conseguem captar com essas leis, e a maioria do investimento fica no eixo Rio-São Paulo. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Rafa, é como os incentivos fiscais podem ser canalizados para uma agenda estratégica que contribua com esses compromissos ESG das empresas, mas que também não deixe de lado o propósito primordial dessas leis, que é potencializar a transformação social das comunidades de forma democrática e inclusiva. Boa, boa. Boa tarde. Só pergunta fácil aqui hoje. A gente está aqui, vamos resolver os problemas do país. Mas obrigado, primeiro, parabéns pelos 45 anos, fico muito feliz de fazer parte do evento e de a gente fazer parte um pouquinho da história também, né? Já desde os 40 anos da fundação, nos últimos 5 anos atuando em conjunto. Eu acho que o incentivo fiscal, Vitor, assim como a gente colocou aqui as outras oportunidades de doação, ele é o meio, ele não é fim na essência. Acho que assim, a gente é uma empresa de tecnologia, né? Assim, a gente usa a tecnologia para fazer. Muitas vezes as empresas atrás, não, eu quero usar a tecnologia. Tecnologia é meio para gerar uma transformação. O incentivo fiscal ele também é meio e ele compõe os ativos que uma empresa tem para gerar uma transformação também na ponta, né? E o primeiro papel é o entendimento de qual que é essa transformação que a gente quer gerar do outro lado. Se a gente entende qual que é o impacto positivo que a gente quer ter, o segundo ponto é falar, beleza, quais são os ativos que eu tenho dentro de casa para conseguir contribuir para essa transformação positiva. O papel das empresas no setor, né, o entendimento de sociedade, ele vem evoluindo com o tempo, né? A gente tinha, né, quando a gente olha aqueles gráficos lá de 1980, 90, a gente tinha uma separação muito clara dos papéis dos setores, né? A indústria, né, o primeiro setor tem o papel de desenvolver a sociedade, criar as regras, de conseguir acompanhar. As empresas têm o papel de gerar economia, de gerar lucro, de gerar empregos, de trabalhar. E o terceiro setor, ele vem com o papel para resolver o que deu errado nesse meio do caminho, né? Assim, quais foram os pontos que apoiaram para dar sustância para que a gente consiga contribuir. A gente vem evoluindo em termos de sociedade, que essa distância entre esses setores vem diminuindo e vem ficando cada vez mais misturados os papéis. Já que se questiona, né? Putz, o papel da empresa é só gerar lucro ou o papel da empresa é gerar um ambiente integrado, né? E o questionamento disso dentro das próprias empresas, seja por amadurecimento, seja por pressão do mercado, a hora que conduz com uma agenda ESG. Acho que a pandemia acelerou muito desse papel de interpretação também, de como que o segundo setor, as empresas estão mais integrados na sociedade, também é colocado em pauta. E aí,
Quando a gente olha os ativos que uma empresa tem para conseguir gerar essa transformação social, a partir do momento que ela tem clareza de qual impacto ela quer gerar, seja por uma redução de uma externalidade que ela tem no seu modelo de negócio, seja por um entendimento social de relevância, de qual que é o papel dela dentro da sociedade como um todo, os incentivos eles entram como um desses ativos. A gente tem a força de trabalho, com possibilidade de voluntariado, a gente tem as doações diretas, livres, como a mobilização que a Paula propõe aqui no 1%, né, no compromisso 1%, que é de já ter um nível de consciência de separar uma parte para devolver para a sociedade. Né? A gente está falando de 1% do lucro, né? A gente não está falando de volumes exorbitantes aqui perto da operação da empresa. E os incentivos fiscais, a gente tem um privilégio no país de ter um mecanismo que permite, né, acho que quando a gente olha com o resto do mundo aqui, é quase que uma distorção, porque é 100% de dedução fiscal. Né? A gente não está falando de um incentivo, a gente está falando praticamente da possibilidade da utilização de um imposto com atuação direta. Né? E isso é colocado no direito da empresa escolher para onde vai. Né? A gente tem as leis de patrocínio, a cultura, o esporte, as leis de doação, o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo do Idoso, o PRONAS e o PRONON, que são leis de saúde, nas verbas federais, e nas estaduais também vão se replicando. Mas o papel aqui que a gente tem que questionar e olhar é falar, beleza, como que eu entendo qual que é a minha transformação e eu potencializo a ação que eu já tenho com um outro ativo que eu posso aqui, que é alocar o meu tributo, alocar meu imposto. Porque, pela própria interpretação do governo, né, esse tipo de incentivo é uma forma de você ter um apoio do fiscal, né, um incentivo efetivamente financeiro, para que ações que já resolveriam um papel que muitas vezes seriam parte do papel do governo ou da sociedade civil, sejam potencializadas por meio desses tributos. Então, quando a gente vê o uso dos incentivos, ele vem como meio para transformar e gerar uma transformação maior na ponta. O importante é como que a gente desenvolve, aí somando a fala da Paula e da Paulina, como que a gente desenvolve consciência dessa empresa para uma alocação melhor desse recurso na ponta. Né? Porque não é o recurso que vai fazer a diferença. A gente tem clareza que o objetivo aqui é mobilidade. Ninguém colocou o papel da Fundação Grupo Volkswagen como gerir os recursos de distribuição. Não, isso é o meio. Isso é a forma como, muitas vezes, a gente vai conseguir gerar uma mobilidade social maior. Os incentivos eles vêm também para compor essa agenda, para ser mais recurso, para potencializar a ponta. E quanto a gente tem mais consciência, mais estrutura, uma composição de um conselho mais diverso, uma conexão maior com a sociedade civil, a gente consegue fazer uma distribuição mais equalitária, uma distribuição melhor, com o uso de dados qualificados para isso. E aí que a Simbi entra também, de alguma forma, dentro dessa agenda, né? De como que a gente vai reduzindo o custo transacional. O que isso significa? Se investir bem custa caro, é mais difícil que as empresas queiram investir bem. Por mais absurdo que isso soe, custa mais caro. Então, a gente tem uma barreira maior para qualificar isso. A tecnologia vem como meio para reduzir esse custo. Como que a gente consegue fazer um investimento mais diversificado, mais qualificado e com uma visão mais integrada com o que é a demanda real, efetiva da sociedade? Eu achei maravilhoso a gente começar com uma aula magna que mostra qual que é a demanda social. Nada faz sentido a gente estar discutindo aqui mobilidade se a gente não entende se existe uma demanda de mobilidade ou não no país. Então, quando a gente entende isso e traz especialistas dentro de um grupo, que é um privilégio, né? Você tem uma fundação dentro de um grupo empresarial, que é o especialista da ponta, que é quem está ali na área, conectado com a sociedade, conseguir traduzir isso para uma alocação mais efetiva para gerar, por consequência, uma transformação social melhor. E o incentivo ele é só mais um dos tipos das caixinhas de recurso que podem gerar essa transformação, assim como você tem N outras formas de estar integrado com a sociedade. Muito bom. Então, acho que a gente começou a aquecer aqui a discussão. E já tem pergunta chegando, eu vou fazer a primeira para você, Paula. Bom, estou falando de cultura de avaliação. Então, o quanto o investimento social privado é realmente orientado a partir de evidências e diálogo com os territórios, e se podemos considerar que o terceiro setor realmente tem cultura de avaliação? Ótima pergunta. Eu acho que tem a boa notícia e a má notícia. A má notícia é que a gente ainda não tem uma cultura avaliativa no Brasil, mas
vem avançando significativamente. A gente vê um aumento do interesse, inclusive a gente trabalhou com vocês, né, nessa agenda. O IDES tem 3 pilares de atuação, um deles é a consultoria, tem também os projetos de conhecimento, Pesquisa Doação Brasil, Fórum Brasileiro de Filantropos e outras ações. A gente também faz um advocacy pelo melhor ambiente regulatório para os fundos patrimoniais e tem alguns projetos que a gente desenha e implementa, que são o que a gente chama dos projetos de impacto. Mas, na consultoria, a área que mais cresceu foi a avaliação nesses últimos anos. A gente vê um crescente aumento do interesse das organizações da sociedade civil por fazer suas avaliações, das empresas por, né, financiar avaliações dos projetos que são apoiados, e isso acho que é uma boa notícia. Eu falei que comecei falando que era uma má notícia porque eu acho que está aquém do que deveria ser. A gente deveria ter a cultura avaliativa como uma prática de todas as organizações, né? Quando a gente vai fazer um investimento, sei lá, se você vai comprar uma empresa, você vai fazer o quê? Uma diligência dessa empresa. Você vai ver como é que estão as contas, o que está acontecendo, se não tem passivo, se não tem dívida, se não tem, né? E eu acho que a ideia de você olhar para um projeto e tentar entender essa jornada de impacto, ele é muito importante para você, inclusive, conseguir mapear da onde vem a maior geração do impacto e colocar mais esforço nessas ações. Então, acho que, respondendo à pergunta, ainda temos que se desenvolver, mas a boa notícia é que a cultura avaliativa no Brasil vem realmente crescendo e a gente vê isso no mundo como um todo, né? Eu sou certificada até numa metodologia que mede o retorno social do investimento, que é o SROI, Social Return on Investment, e a gente vê cada vez mais, em vários países também, aí falando um pouco, olhando globalmente, tentando adotar métodos de avaliação, mas a gente entende também que, para cada organização, para cada iniciativa, para cada projeto, você tem um método adequado e tem uma profundidade adequada, porque, muitas vezes, o projeto é pequeno, não faz sentido você gastar um valor semelhante ao valor do projeto para fazer sua avaliação. Mas existem métodos e possibilidades para qualquer tamanho de projeto. Agora, olhar para a questão da avaliação de impacto e buscar entender o que você está gerando é fundamental para termos projetos mais eficazes, mais efetivos e com mais potencial de gerar impacto. Posso dar um Rafa, pitaco? só deixa eu já aproveitar que Tá bom, tem uma pergunta já para você. Então, você vai dar um pitaco e já vai me responder outra. Você deixou a gente com inveja no ano passado porque você visitou 17 países da Ásia, Europa, América do Sul e América do Norte. Teve aí uma rodada de 8 meses participando de uma série de discussões sobre impacto, né? Impacto social, impacto ambiental. Eu imagino que a questão da avaliação, a gente sabe que é um tema quente no mundo inteiro em relação aos projetos sociais. Então, eu queria que você, aproveitando o gancho da Paula, comentasse um pouco dessa agenda e nos contasse também, assim, de uma forma bem resumida, o que te chamou a atenção nessa viagem de 8 meses por todos esses países. Boa. Fiquei até tímido. Bom, deixa eu dar uma contextualizada e vou juntar as duas coisas. Nesse último ano, eu tinha decidido, num primeiro momento, que eu ia fazer um MBA para discutir mensuração de impacto, estruturações, de como estariam sendo feito, como que a gente poderia escalar a SIMB numa visão maior. E aí eu resolvi desenhar esse programa, que foram 8 meses, numa forma prática. Uma provocação de um conselheiro também, né? A importância de ter um conselho, né? Que veio atrás de mim. A Vivi está aqui também, outra conselheira nossa, vai falar aqui daqui a pouquinho, mas o Edgar Barque, que é professor da GV também, falou assim: Rafael, por que você não pega e desenha você mesmo isso? Em vez de estar numa faculdade, entra nas fundações e institutos internacionais e entende como que eles estão fazendo isso. E eu fiz esse programa, né, desenhei isso passando por 17 países, né, foram 8 meses, 3 meses na Europa, 2 na Ásia, 3 nos Estados Unidos, imerso nas principais fundações e institutos internacionais. A gente tem uma coisa no Brasil que é muito louco, né? A gente faz as coisas aqui, a gente tem a ideia de que, putz, eu vou para os Estados Unidos e vou aprender lá, porque lá sabem como é que faz, né? Ou vou para a Europa, na Europa as coisas vão funcionar direito. E eu acho que um dos primeiros pontos que eu tive de visão nessa trajetória foi que o Brasil tem muita coisa boa. Eu achei que eu estava saindo aqui para aprender, mas quando a gente chega lá, a gente tem coisas que estão anos-luz até na frente, em termos de desenvolvimento, de estrutura, de operação. O volume de capital é bem diferente, por sua vez, né? Quando a gente olha o volume de capital e na mobilização que se tem, ainda a gente está falando de volumes muito tímidos no Brasil, perto do resto do mundo. Se a gente fosse juntar os incentivos fiscais todos, as doações pessoas físicas, as doações pessoas jurídicas que foram faladas aqui, a gente está falando de 22 bilhões de reais por ano de mobilizações, somando tudo, né? Isso é 0,3% do PIB brasileiro.
Se eu comparo com os Estados Unidos, o mercado americano é 2% do PIB americano. Então, a gente está falando de uma comparação de 420 bilhões de dólares de doação contra 20 bilhões de reais, né? Que é 4 bilhões de dólares. Né? Então, é 100 vezes menor em volumes expressivos. Então, claro, essa discussão, quando a gente fala internacionalmente, mensurar impacto é a pergunta do milhão, muitas vezes. Né? Tem muitas metodologias, tem muitas estruturas, mas ainda não tem uma padronização geral que todo mundo atua da mesma forma. E eu acho que tem uma provocação, que era o pitaco que eu ia dar na falinha da Paula, que é uma pergunta anterior. Eu quero mensurar porque eu tenho clareza do que eu quero gerar. Se as empresas e as fundações, os institutos, muitas vezes não têm nem clareza de qual que é o objetivo daquele recurso, como é que eu vou mensurar algo que eu não sei o que eu quero fazer com aquilo? Qual que é o interesse disso? E aí vou trazer assim, 8 anos no mercado atuando. Hoje são cerca de 50 multinacionais que a gente faz a gestão. No último ano foram 500 milhões de reais movimentados via plataforma e a gente acompanhou esse processo. Quando a gente entrou no mercado em 2016, praticamente 80% dos nossos clientes, das empresas que a gente abordava, geria os incentivos fiscais e parte das doações embaixo de um guarda-chuva de marketing, de marca da empresa. O que isso significa? Eu entendo que eu estou fazendo uma doação, eu vou botar meu logo lá. Quem sabe onde botar meu logo é a área de marketing. Deixa eu botar o marketing para eu entender isso daqui. E se o objetivo ele é de marca, e ele é de marketing e não de transformação, o que é importante mensurar? O awareness, o quanto que isso gerou de mobilização. Se isso mudou a vida de alguém ou não, isso é secundário. Mas o importante é que... Eu lembro de uma taxa que eu ficava maluco em reunião. Era, quanto que é o custo por cabeça desse projeto? Né? Então, essa pergunta era uma pergunta clássica de marketing, né? Porque você faz uma ação, quanto que eu estou gastando para impactar o número? Eu falo assim, bom, então vamos comparar o que é formar 20 crianças durante 5 anos com fazer um evento numa praça pública, que você junta 2.000 pessoas numa tarde. E é óbvio que é mais barato você fazer um evento, mas se você não tem uma dimensão de profundidade vinculada, não adianta discutir isso. Então, a gente vê uma evolução, e aí a boa notícia que a Paula traz, a gente viveu muito na prática. Hoje, 80% dos nossos clientes migraram esses recursos que, às vezes, estavam em marketing, em relações governamentais, em RH, para áreas de responsabilidade social, que são áreas que já há um entendimento sobre qual que é o papel daquele recurso na ponta. E mais do que isso, né, criar fundação. A fundação ela é já externalizada. Fala, como que eu tiro isso de dentro da empresa e dou uma autonomia para a atuação desse recurso e da gestão dessa estrutura, mesmo no incentivo fiscal. Então, você vê uma tendência de evolução que ela reflete isso num amadurecimento. E aí é onde entra o ponto importante, porque se a gente tem clareza de qual que é o impacto que a gente quer gerar, aí fica claro o que a gente precisa mensurar. E aí a mensuração ela é a pergunta seguinte. Né? Então, beleza, eu quero gerar mobilidade social e eu quero fazer o indicador de giro em São Bernardo que descer 3 pontos nesse período. Então eu vou fazer uma ação que vai trabalhar com as escolas, que vai trabalhar com o desenvolvimento, que vai gerar uma transformação sistêmica. O framework das ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eu prometo que eu vou fechar a resposta, Vitor, desculpa. Mas bota empreendedor para falar, a gente se empolga. Mas o framework das ODS ele foi pensado para ser trabalhado territorialmente. A mobilidade social ela é consequência de uma sequência de fatores. Não adianta a gente investir na escola, falar, vamos botar um MacBook na sala de aula. A gente trabalha educação, como a Paula falou, é o tema da menina dos olhos, né, na agenda corporativa de investimento. Eu quero botar um MacBook na sala de aula, um professor de Harvard para dar aula. Se essa criança está passando fome, não adianta. Se você não tem transporte público para essa criança chegar, ela não vai ter. Se essa criança não tem óculos, não adianta você botar um MacBook que essa pessoa não vai ver. Então, o framework das ODS, que são os 17 objetivos, eles foram olhados para ser olhados territorialmente. E a mobilidade social ela é consequência dessa sequência de fatores dentro de um território. Então, mensurar ele faz parte de entender. E entender ele tem que ter uma maturidade na hora de como que a gente aloca esse recurso para que ele seja, de fato, efetivo na transformação. Muito bom. E você já deu um gancho aqui, Rafa, para uma pergunta que chegou que eu queria fazer para a Paulina. Paulina, vocês trabalham com inclusão produtiva em territórios vulneráveis. Sim. Por muito tempo, as pessoas criticaram a assistência social usando uma expressão errônea que chamava as ações de assistência de assistencialismo. Para vocês que trabalham com a população vulnerável na ponta, qual a importância da assistência social bem planejada? Bom, a assistência social vista
estrito senso, ela é uma política. Essa política foi pensada, bem pensada, e ela precisa ser aplicada na sua melhor forma e dentro diria assim, dentro da sua esfera de atuação, né? Não fazer equívocos com a política, como qualquer outra política, a da educação, a da saúde, enfim, é um sistema. Mas, no meu entendimento, a melhor forma de executar a política é, primeiro, considerar as suas bases mínimas, o que ela nos exige. E, depois disso, tentar, né, fortemente, qualificar o quanto for possível para cada instituição do sistema. A vocação mesmo é uma instituição do sistema do SUAS, né? Somos um membro do sistema. Por conta disso, fazemos também formação de profissionais do SUAS, é uma outra nossa área de atuação, e fazemos o atendimento direto nosso com esta visão: aplicar a política e estressar ao máximo possível os recursos, a nossa condição de captação de meios, tanto de voluntários, quanto de profissionais, quanto de financeiro mesmo, para que essa entrega seja a melhor que se pode dar para cada jovem nosso, família, criança, adolescente, cada profissional que chega até nós solicitando qualquer processo formativo. Então, eu acho que é isso, é uma parceria. Nós não somos parceiros do poder público, nós não temos conveniamento público de nenhuma espécie, mesmo nos nossos serviços, mas nós buscamos todo o recurso para potencializar, orientados pela política, para que isso não seja um ato de assistencialismo, mas que este ato da assistência seja político mesmo e de conformação, de ascensão, de alguma maneira, de mobilidade social desses atendidos. Isso é importante porque a gente não consegue falar de população em situação de vulnerabilidade extrema, como o Rafa bem colocou, se a gente não tem assistência social como parte da estratégia, né? Então, a Fundação, a gente vai falar um pouco mais disso ao longo da tarde, mas a gente entende que a assistência social ela também tem que vir junto com a inclusão produtiva, porque é um público vulnerável e a gente precisa olhar numa perspectiva mais integrada como a política pública propõe. Bom, tem muita pergunta aqui chegando, mas eu vou tentar fazer mais algumas para a gente encaminhar para o encerramento, que tem muita coisa ainda para acontecer. Isso aqui eu vou deixar mais à vontade se a Paulo, Rafa, Paulina, enfim, quem quiser comentar, tem a ver com o mercado de capitais. Então, a pergunta é: como o mercado de capitais pode ser um agente fundamental para, junto com o capital catalítico, ser um impulsionador da mobilidade social? Essa é difícil também, hein? Quem vai? Eu achei fácil essa. Então, bora, Paula. Por favor. Eu vou falar um pouquinho, depois eu passo para o Rafa, a Paulina também, se quiser. Mas a gente tem ouvido muito falar sobre o blended, né? Que é a ideia de você ter capital filantrópico aliado ao capital de mercado de capitais. Existem muitas iniciativas que podem se tornar negócios de impacto, mas elas, em muitos casos, precisam de um capital filantrópico para poder ser impulsionada, inclusive para poder chegar num estágio de maturidade onde faz sentido você ter um capital de mercado de capitais com objetivo de lucro, né? E aí eu estou falando que pode ser o equity, né, que é comprar participação acionária naquele negócio, pode ser dívida, pode ser, mas são capitais que exigem um retorno desse capital para quem está disponibilizando. E acho que é por isso, né? Eu achei fácil porque a gente tem falado muito sobre isso, sobre o blended, essa ideia de você aliar os dois. E eu acho que o Brasil é um celeiro para esse tipo de operação, né? Porque a gente tem organizações já bem desenvolvidas que podem receber um capital de mercado de capitais, mas eu acredito que tem a necessidade também do capital filantrópico, porque muitas vezes o tempo de maturação de um negócio de impacto é maior do que um negócio com fins de lucro, e, portanto, a importância do apoio filantrópico também para desenvolver. Mas, lembrando aqui, a assistência social tem áreas que é só capital filantrópico que pode atuar, que pode ajudar. E que não faz sentido, né? E tem essa composição. A gente vive muito dessa dor. A gente é um negócio de impacto e sofre, muitas vezes,
algumas carências de acesso a capital para justamente conseguir alavancar parte da operação. Mas eu vou dar outra ótica também, Paula, na sua fala, sobre a natureza das empresas e do papel do pilar econômico dentro da sociedade, né? E de como que a gente olha isso para as empresas de capital aberto e do efeito que teve, por exemplo, o ESG na mobilização de capital. Porque se a gente olha o papel corporativo, se a atuação social não está diretamente ligada à estratégia de negócio das empresas, ela vai ser sempre pautada como algo extra. Que na época de vacas gordas, nossa, que legal, vamos conseguir fazer e atuar. Na primeira crise que se tem é despesa, corta. E se isso não está atrelado à estratégia de negócio, vai ser cortado. E esse é o problema, porque vira um problema de ideologia e da liderança. Putz, fazer é legal, eu quero ser uma liderança que tem ali, que fez. Então, eu acho que o papel do mercado de capitais está em cada vez deixar mais claro para as empresas que a estratégia de investimento social está, sim, adequada à sustentabilidade de qualquer negócio no país, no momento de sociedade que a gente está chegando. O ESG, quando a gente olha essa discussão e de quando a gente faz um índice na Bolsa, como o ISE, por exemplo, ele está tentando trazer e deixar claro para as empresas qual que é a importância dessa agenda no valor de mercado dessa empresa. Então, vamos lá. Se a gente está falando que o valor de mercado, o valuation, que a Paula falou, o equity da empresa, é o valor futuro dela, como você faz uma conta de valuation? Você joga lá faturamento para valor futuro, joga para o infinito, traz a valor presente. Isso é o valor de empresa, de uma empresa. Se o valor futuro de uma empresa, ou seja, se a prática que ela tem, se lá no futuro a gente olhar e falar assim, cara, não faz sentido essa empresa existir na forma como ela atua. Se o valor futuro dela é zero, o valuation dela é zero também. Então, o que a gente está querendo dizer? Qual que é a capacidade dessa empresa estar integrada na sociedade? Então, o investimento social e o mercado de capitais têm o papel, na minha visão, de conectar isso para o gestor que está lá em cima estar um pouquinho mais antenado e falar assim, opa, investir numa área de responsabilidade social, investir numa fundação, instituto, não é algo extra, não é uma despesa, e sim um investimento estratégico para eu estar conectado com a sociedade a qual eu quero vender, a qual eu quero estar com o meu modelo de negócio atrelado. Então, eu acho que esse é o papel do mercado de capitais, e a Bovespa já tem se movimentado, a B3 já tem se movimentado com indicadores, e o mercado acadêmico também tem trazido cada vez mais formas de facilitar essa visão para quem ainda não conseguiu entender que precisa, sim, ter um bom investimento social, porque é a sociedade que faz parte da estrutura de qualquer negócio. Muito bem, o pessoal da organização já está passando as plaquinhas aqui. Então, para a gente terminar, eu queria fazer uma pergunta em comum para os três. Eu vou pedir para a Paula começar e a gente segue a ordem para responder, que nada mais é do que retomar um pouco a provocação inicial da nossa mesa. Então, Paula, como mensagem final, se você tivesse que priorizar uma solução como um chamado para todos nós, um chamado para ação, como o investimento social privado pode impulsionar a mobilidade social no Brasil? Bom, acho que tem uma questão de pensar integrado. Mobilidade social, como já foi apresentado e discutido aqui, ele tem vários componentes, né, para você endereçar. Então, a minha recomendação realmente é ter esse olhar integrado, ter esse olhar sistêmico para escolher ações que realmente apoiar organizações e ações de forma sistêmica que possam gerar esse resultado objetivado. E acho, como o Rafa trouxe, né, esse alinhamento com as estratégias da empresa é fundamental, porque, muitas vezes, usando os ativos, as capacidades, os recursos da empresa na sua ação social, você pode alavancar impactos que não necessariamente você teria se você simplesmente doar o recurso para aquela organização. Então, pensar em estratégias onde esses recursos da empresa também são utilizados para alavancar impacto social, eu acho que é uma estratégia muito vencedora para gerar mobilidade social. E parabéns, viu, para vocês por toda essa ambição. Achei muito bacana esse novo olhar da Fundação. Eu que agradeço o convite. Paulina, aí do lado das organizações sociais, que mensagem você quer deixar para nós? Então, eu diria que as organizações, elas pequenas, os coletivos, eles precisam de tempo. Eles precisam de um tempo para maturar, para aprender a avaliar também as suas ações
e um tempo para conseguir utilizar informações, que é essa história da gente ter informações realmente de resultados, do que aconteceu, e que que eles tivessem esse tempo para ser mais processual, de fato, e amadurecerem nessa gestão de projetos, de trabalhos dentro das suas comunidades. A ideia de que o tempo tem que ser todo muito rápido, essa experiência acumulada, muitas vezes, ela não vem a partir de conhecimento do resultado, mesmo que do fracasso. Não tem nenhum fracasso, né? O fracasso é uma informação de um modo de que tem que ser feito diferente. Mas esse processo formativo, creio que da sociedade, dos investidores sociais, entenderem que este lugar ainda precisa dessa maturação lá nos territórios, ele vai ser super importante para realmente alavancar uma mobilidade social ali e quebrar um isolamento em que essas pequenas comunidades vivem. Muito bom. Rafa? Boa. Peguei o papel da última fala aqui, em 2 segundos eu vou fazer. Eu acho que o investimento social privado, na essência, na agenda de mobilidade social e de inclusão produtiva, ele está totalmente integrado, né? Porque não só a gente está falando de investimento para alavancar isso, mas a gente está falando dos atores que muitas vezes geram os empregos para incluir produtivamente essas mesmas pessoas impactadas. Então, eu acho que tem um papel aqui de que estamos tratando um problema sistêmico. Se é um problema sistêmico, exige soluções coordenadas e integradas. Então, como que vocês conseguem cada vez mais atuar, né, e o ecossistema consegue atuar com uma inteligência de orquestrar esses recursos, para que eles entendam as cadeias, para que eles entendam as localidades e quais são os reais problemas, para aí sim que esse mapa capital seja catalisador, para que gere a transformação e, a partir disso, consiga colher esses frutos para os próprios negócios. Porque é aí, quando a gente junta essas pontas e mostra para o negócio que isso está desenvolvendo, que você bota essa caixinha de despesa para investimento, né? Então, a gente fazer essa movimentação e orquestrar isso de maneira integrada, com uma agenda tão clara agora, né? com um objetivo tangível, eu acho que é o caminho para abrir, e a Fundação já é pioneira em muitas das ações, né, e vai continuar sendo, abrindo portas para ser o benchmark do investimento no setor como um todo. Assim esperamos. Então, pessoal, eu quero agradecer a Paula, a Paulina, o Rafael pela presença nessa primeira mesa da tarde. A gente volta muito em breve. Vou passar a palavra para a Niodara fazer a conclusão e até daqui a pouco. Muito obrigado.